Galera, eu comprei esse CD aqui da Dua Lipa, o Future Nostalgia, versão brasileira, né? Versão nacional aí, em CD. E assim, alguns detalhes aqui nesse CD me fizeram pensar em fazer um vídeo falando sobre o que está acontecendo com a indústria da música em questão de mídias físicas, não só no Brasil, mas no mundo também. Então aí assista esse vídeo aqui até o final se você quiser entender um pouquinho e o porquê que eu acho que o Brasil está cometendo novamente um erro, mesmo erro que ele cometeu nos anos 90, com a ascensão do CD, o Brasil parou de fabricar vinil. E agora ele está indo pelo mesmo erro com a questão dos CDs. Então eu vou mostrando ele aqui também para vocês. Então aqui ele é a capa frontal, né? Esse selo aqui ele vem no plástico, eu tirei com bastante cuidado para colar de volta. Então ele vem aqui alguns detalhes, ó. Dua Lipa, Future Nostalgia, featuring os singles, né? Physical, Don't Start Now e Break My Heart. Mas tem os outros sucessos também aqui, né? E aí, aqui tem a parte de trás, lá, informação das músicas. Aqui tem informações que vocês podem ver ali, ó, está em português, né? Fabricado no Brasil pela Rimo, atualmente a única fábrica de CDs no Brasil. Aqui dentro temos aí a mídia física, né? O CD. E aqui uma informação muito importante, não sei se vocês reparavam nisso nos CDs que vocês compravam antes, né? Quem parou de comprar CD. Que ele mostra a tiragem do CD AK1000. Ou seja, geralmente a primeira tiragem é AA, depois AB, AC, AD e aí por diante. Aqui para uma artista do nível da Dua Lipa, hoje praticamente uma das maiores aí em sucesso na música aí, sempre no topo das paradas, foi headliner do Rock in Rio 2022. Ter uma tiragem de 1000 cópias a cada tiragem é muito pouco. Antigamente a artista no nível dela saía com tiragem mínima de 50 mil, 100 mil e vendia tudo. Aí você via AB 50 mil, AC 50 mil e daí por diante. Mas hoje em dia a mídia forçando o streaming, o pessoal não tá comprando mais CD, ó, e fica assim, ó, AK1000, AB, AC, tá no AK, né, agora, né, 1000. E aí é daí pra baixo, parar de fazer, né. E outra coisa que eu vi aqui, ó, tentando mostrar aqui bem de perto aqui, ó, vocês, dá pra ver sim, ó, vem, presta atenção nessa parte aqui, ó, o encarte da versão brasileira do CD é em papel reciclado. Então assim, perde um pouco a qualidade na tonalidade das cores. Vocês podem ver aqui, ó. Dá pra ver que eu tô filmando em 4K. Se você estiver vendo no PC ou na TV e a TV for 4K, muda a resolução pro 4K que você vai ver melhor. Então, ó, dá pra ver aqui que é papel reciclado. Também, ó, dá pra ver, ó, papel reciclado. Agora eu vou ver pela primeira vez o encaixe, não abri ainda, ó, primeira vez. Beleza, dá pra ler tudo, tem um cheiro forte de papel reciclado também. E dá pra ver aqui, ó, as letras das músicas. Aqui também, ó, vou mostrar outro lado. Aqui continua ali, ó, mais letras. Continua aqui. Tá, beleza, é um encarte completo, tem todas as letras. Aqui informações sobre quem escreveu a letra, quem compôs o instrumental, agradecimentos, tem tudo aqui. Ok. Mas o papel é reciclado. Nos anos 90, quando o CD começou a ascensão, começou a vender mais do que o LP, o vinil, o pessoal já estava lá em condições, né, de comprar os aparelhos de tocar CD, né? Começaram muito caros ali nos anos 80, então o Brasil não entrou nessa nos 80, só foi entrar nos anos 90, ali no comecinho, 92, 93. Então saía LP, cassete e CD. Aí o CD começou a tomar a frente das vendas, mas ainda saía muito vinil e cassete também. Aí o cassete parou, ficou o CD e o vinil, LP, né? Mas aí que começaram a fazer as grandes gravadoras, indústrias no Brasil, saiu o CD, eles faziam o que?
a capa do vinil era um escaneado do CD aumentado. Então ficava uma qualidade horrível. A qualidade da capa também era mais baixa, foi começando a perder qualidade o vinil. Os gramas, né, que vinil era medido por gramas, né, 120 gramas, 180 gramas. Para ele ficar ali pesado, ter uma grossura assim, ideal, né. Começaram a fazer cada vez menos, mais fino, era super frágil, quebrava fácil. Então assim, eles foram deixando, isso aqui não tá vendendo mais, vamos fabricar menos, fazer de qualquer jeito aí. E a qualidade foi caindo, até parar de fabricar vinil em 97. Aí só ficou o CD. O CD ficou, final dos anos 90, anos 2000, 2010, década de 2020, aí o streaming tá vindo com força, né? Na verdade, assim, na metade da década de 2010, o streaming já tava ali, lado a lado com o CD. Mas CD ainda vendia muito. E aí, hoje com o streaming dominando, estão se parando de fabricar CD. E aí é um erro. É um erro que não só o Brasil, mas muitos países estão cometendo. Grandes gravadoras já não lançam, principalmente no Brasil, não lança mais mídia física. Sony, a Universal ainda lança, mas a Sony não. A Warner ainda lança aqui, ó. Dua Lipa é da Warner. Aqui, ó. Warner Records. Ainda sai. Mas a Sony não lança mais. Então, assim, tem coisa que agora é só no streaming. E o streaming tem um problema. O streaming você tem que pagar assinatura todo mês pra ter. Ou então, usa aquela versão grátis, cheia de comercial. Você não pode ouvir o disco na sequência, no aleatório. E, assim, pra muita gente isso é chato. Eu uso o streaming. Eu não sou anti-streaming, eu uso o streaming. Já usei Spotify, já usei Deezer, já usei Tidal. Hoje eu uso Apple Music. Já experimentei todos. Eu experimento por conta que minha área é tecnologia, então eu experimento por curiosidade também. E eu escolho assim o que me adaptei mais. E o problema é que muita gente gosta de ter o produto, ter a sensação de que comprou é seu. E você consegue comprar música no Spotify? Não. Você consegue comprar música no Deezer, no Tidal? Não. No Apple Music em si, na versão Android você não consegue. Mas quem tem iPhone consegue. Ou se você baixar o iTunes, que também é ligado ao Apple Music, você consegue comprar. Não sei até quando, espero que a Apple jamais tire essa função de compra. Que é, eu consigo comprar álbuns por lá, eu consigo comprar videoclipes por lá, álbuns visuais e shows, coisas exclusivas eu consigo comprar por lá. Eu gosto de ter a sensação que eu comprei algo pra mim. E mesmo que eu cancele a assinatura, eu possa ouvir, ou eu possa assistir. Se você cancelar a assinatura do seu serviço de streaming de música, você vai ter total liberdade de ouvir qualquer álbum? Não. Então assim, eu compro álbuns digital no iTunes, que consequentemente ficam no meu Apple Music para eu ouvir. E assim, eu acho que é um erro que a indústria da música está cometendo de novo, a terminar com a mídia física, empurrando o fim da mídia física só para o digital. Eu sei que o digital veio para ficar, mas assim, tem que ter opção de compra. Deem a opção de compra. Quem quiser comprar, eu não quero ser assinante, não quero pagar por mês. Estou pagando por todos os discos que eu não vou ouvir, que eu não quero. Então assim, se tivesse compra no Spotify, no Deezer, nos outros, que o Apple tem, né? Eu poderia, esse mês eu quero comprar o da Dua Lipa, mês que vem eu compro o da Ariana Grande, sei lá, quero comprar um CD do Aerosmith, quero comprar um Duran Duran, Harry Styles, né, tá em alta também, tô falando artistas aqui que mais tá em alta, né, mas coisas que eu gosto também, falei aqui, só pra dar exemplo. Então, por exemplo, você tem um aplicativo instalado no seu celular, ou na sua TV, muitas pessoas usam no console, né, de videogame para ouvir música enquanto joga. Então assim, se você não tinha que ter a opção de, não quero ser assinante, mas eu quero comprar aquele disco em digital. E aí eu entro naquele aplicativo, no sistema, na plataforma e escuto. Ganha o artista com a compra e ganha a plataforma, que vai estar tendo um acesso. Mas só uma empresa pensou nisso, que foi a Apple. Então as outras deveriam pensar nisso também. E infelizmente isso aqui é o futuro. Uma artista top aqui, ó, da atualidade,
com tiragem baixa. Isso significa o quê? O fim do CD. E não só o CD, DVD também. Você já não encontra DVD player em si de qualidade. É sempre umas marcas duvidosas. Você não sabe de onde veio. Não tem o visor na frente mais do aparelho. Blu-ray então, Blu-ray, coitado. Ficou pouco tempo no mercado. E ele é o melhor de qualidade hoje em imagem, né? Já encontra aí em queima de estoque já. Blu-ray player então, já não fabrica mais quase. Ou sai só um modelo. Parece que só a LG tá fabricando no Brasil. E os players estão custando acima de R$1.000. Porque tá acabando. Então assim, quem tem muita mídia física, eu recomendo. Compra um aparelho, um mini system, um micro system e cuida muito bem. Faz backup das suas mídias que não tem. Tem muito disso que não tem no streaming. Não falo da Dua Lipa, tudo dela tá no streaming. Não sei até quando, né? Porque tem questão de contrato. Mas tem muita coisa que não tem. E você tem mídia física. Então faz um backup num pendrive, salva na nuvem. Dá um jeito, porque se o seu mini system quebrar, se você não cuidar bem, não vai ter onde ouvir. Isso é ruim. Mesma coisa, fala dos DVDs. Tenta fazer uma cópia pessoal, mantém o original, né? Que é o seu direito de compra. E faz uma cópia, faz um backup e guarda a mídia física lá. Vai ficar pelo menos de enfeite. E é isso, infelizmente, mais uma vez, a indústria da música, do audiovisual está cometendo um engano com o fim das mídias físicas. O vinil, assim, tinha que deixar pelo menos uma, já que o CD está saindo de linha. O vinil, a própria Universal no Brasil, Universal Music, está lançando coisas em vinil aqui. Então assim, as outras deveriam aderir. Coisa tipo, vamos pegar aqui do Dua Lipa. Lança uma tiragem em vinil, lança 1.000. Quando acabar, lança mais 1.000. Quando acabar, lança mais 1.000, mas só em vinil então. Que o vinil tá em alta. E mesmo entre os jovens que não pegou a época, tá em alta. E assim, isso vai aumentando a quantidade, fabricação vai caindo um pouquinho o valor da prensa, né? O vinil não vai ficar tão caro. Porque um vinil novo de um artista dessa daqui tá caro. Passa de 150 pra cima. E aí tinha que ter algo em mídia física. Vocês precisam atender o público que gosta de físico. Atenda nem que for tiragem baixa. Não adianta forçar quem gosta de físico aí só pro streaming. Eu gosto dos dois, então assim, pra mim ok, mas tem gente que não vai aceitar. O que vai acontecer? Não vai consumir mais nada. Vai afastar pessoas, possíveis consumidores da indústria da música e do audiovisual. Era isso aí. Aproveitei essa compra aqui desse ótimo CD da Dua Lipa. Compra, escuta no stream lá que é muito bom pra quem gosta de pop. Aproveitei fazer esse desabafo aí em relação à indústria da música, né? Se você assistiu até o final aí, concorda comigo, deixa nos comentários sua opinião aí sobre isso. Vai ser bem legal a gente discutir aí sobre isso daí.